boa tarde. Espero que vocês estejam bem alegres e contentes. Vamos começar aqui. Eu não sei como é que ficou para vocês a transmissão aí, tá? A ideia foi só realmente fazer um esquenta para essa aula de hoje. Para quem não tá ligado, eu coloquei lá na Classroom para vocês. Tem os dois arquivos, a ficha de 10 questões para hoje e a ficha pós-aula que vocês resolvem com os gabaritos lá no site. Tá tudo lá na postagem da Classroom. Então já baixa lá, tá? Terminou essa aula, passa o link, já está prontinho para vocês assistirem o vídeo com as 10 questões, 1 horinha de resolução. Vamos lá, deixa eu ir para outra tela. Regência, como a gente já estava falando. A gente viu nesse videozinho de introdução aí que o período regencial é justamente essa fase que vai de 31 a 40. Em 31, quando houve a abdicação de Dom Pedro I, Dom Pedro II tinha apenas 5 anos de idade, ele era muito jovem, e pela Constituição de 1824, ele deveria completar 18 anos de idade para assumir o trono. Então, em tese, a regência ela deveria ir até 1843, só que a gente vai ver que isso não acontece. 1840 é o ano do que a gente chama de golpe da maioridade, que eu vou reforçar daqui a pouco. É justamente uma manobra feita pelo Partido Liberal para antecipar a chegada de Dom Pedro. Por quê? Já eu vou falar de novo para vocês. Agora, vamos lembrar outro detalhe. Quais são os destaques políticos do período regencial que os vestibulares cobram, de particulares, Enem, Unicamp e tudo mais? Presta bem atenção. Como eu já falei lá no vídeo, foi criado, durante a regência, criada a Guarda Nacional. Mas o que é a Guarda Nacional? Galera, não esquece disso. A Guarda Nacional é uma tropa, é uma instituição paramilitar, ou seja, não era o exército oficialmente, mas era uma instituição que foi permitida pelo governo imperial, pelas instituições brasileiras, para quê? Para que combatesse, para que viesse a combater os movimentos sociais. A Guarda Nacional é uma instituição das elites brasileiras. Então vamos dar um exemplo. Eu, Pedro Simas, sou lá prefeito de Gravatá, tenho terra pra caramba ali no século XIX, e aí eu recebo autorização agora de montar uma tropa. Essa tropa vai ser oficializada, reconhecida pelo governo, Guarda Nacional, tá? E, consequentemente, eu posso usar essas tropas para combater possíveis motins, rebeliões locais, populares. Então, imagina que aqui do lado, sei lá, não sei, algum município do lado, não sei se eu falei Gravatar ou Garanhuns, enfim, algum município do lado começa a ter um motim, população lutando contra a pobreza. Então, eu posso usar minha tropa para ir lá e reprimir esse motim. Então, a Guarda Nacional é uma instituição das elites para combater os movimentos sociais. Tem muita questão aí que diz assim, a Guarda Nacional foi um movimento utilizado para combater as invasões estrangeiras. Falso, beleza? Agora, segundo ponto. Essa Guarda Nacional foi criada por um regente chamado de Diogo Feijó, que naquela época era um cara, basicamente, um ministro da Justiça. Diogo Feijó era o ministro da Justiça daquela época, né, da regência trina permanente, e ele cria esse instrumento para proteger as elites. Segundo ponto importante, além da Guarda Nacional, ele também criou o ato adicional. Pedro Simas, o que é o ato adicional? Presta bem atenção. O ato adicional é uma reforma na Constituição de 1824. É uma alteração desta Constituição. Mas com qual objetivo? O objetivo era o seguinte: Diogo Feijó, que era o ministro da Justiça, tá? Ele começou a intentar chegar ao poder, mas de maneira única, sem ter que dividir o poder com mais outros regentes. O fato é que o Brasil tinha 3 homens, geralmente sempre homens, né? Naquela época, 3 homens governando o país, 3 regentes. Havia muitos atritos na regência trina. Então, em 1834, Diogo Feijó passa pela Assembleia Geral, Congresso Nacional, passa essa lei, passa esse projeto de alteração da Constituição, e a partir de agora, o que é que fica definido? Vamos lá. No ato adicional, a partir dele, fica definido que cada província vai ter sua assembleia. Coloca aí. As assembleias locais foram criadas. E o que é que isso significa na prática? A partir de agora, província entenda como Estado. Cada Estado pode criar suas leis. Então, professor, quer dizer que a gente está chegando a um modelo quase estadunidense, em que cada Estado cria suas leis e tem toda aquela confusão na eleição, por exemplo? Essa era a ideia, né? Era trazer um espírito federalista para o poder legislativo. Então, cada Estado poderia criar certas leis. Além disso, além de criar assembleias locais, o ato adicional também instituiu que, a partir de agora, a regência que era trina passou a ser regência una. Então, coloca aí,
Diogo Feijó, ministro da Justiça, criou a Guarda Nacional para proteger as elites dos movimentos sociais, modificou a Constituição, garantiu que cada assembleia pudesse criar suas próprias leis. Opa, isso agradou as elites locais. As elites locais agora têm tropa e as elites locais agora podem criar suas próprias leis de acordo com suas realidades. E mais, a regência trina agora é una. Em que sentido? Não há mais 3 regentes e o único regente agora é quem? Na primeira votação interna, quem foi eleito? O próprio Diogo Feijó. Então perceba que na prática, o que é que as questões, geralmente particulares, quando falam desse tema, o que é que elas acabam abordando? Elas dizem assim, ó, com o ato adicional, nós tivemos uma descentralização do poder, coloca aí, legislativo descentralizado, mas na contramão, o executivo está centralizado. No executivo, quem manda é Diogo Feijó. No legislativo, cada um faça o que bem entender nas províncias. Então, é um acordo entre as elites. Belezinha? Agora, próximo passo. Bom, isso aqui vai dar certo? Para grande parte dos políticos brasileiros, não vai dar. É bom lembrar, lembra que eu falei na aula passada, está no vídeo da aula passada, resolvemos questões sobre isso na aula passada, na quinta passada. Também vai ter uma questão sobre isso nesse review, as 10 questões de hoje. O que acontece? Quais eram os partidos que nós tínhamos nessa época? Nós tínhamos o Restaurador, lembra? Que queria a volta de Dom Pedro, mas que acabou quando Dom Pedro morreu, em 1834. Né? Depois nós tínhamos o Liberal Moderado, os liberais moderados, que depois viraram conservadores. Tá? Depois os liberais exaltados, que viraram apenas liberais. Quem é que defendia essa descentralização do país? Os liberais exaltados. Eles queriam sim que o Brasil vivesse um legislativo mais distribuído. Os liberais moderados ou conservadores queriam não. Eles queriam que só o Rio de Janeiro, só a elite do Sudeste criasse as leis para o país inteiro. Então, de alguma maneira, essa visão de Diogo Feijó, ela foi uma visão liberal, exaltada, entre aspas. Ele agradou as elites exaltadas e, consequentemente, ganhou a oposição dos conservadores, dos moderados, também chamados de regressistas. Então, vamos voltar para cá. Ó. Em 1838, haverá uma outra medida, houve uma outra medida que reagiu contra o ato adicional. Então, Guarda Nacional e ato adicional Diogo Feijó. E em 1838, um outro regente, chamado de Araújo Lima, que foi o segundo regente, esse Araújo Lima, ele vai alterar novamente a Constituição, para que ninguém fique doido. O ato adicional é de Diogo Feijó. Em 38 foi criada uma outra lei que altera a Constituição, que altera o ato adicional, mas que foi sancionada por Araújo Lima, o segundo regente uno. Nós tivemos 2 regentes unos, como eu falei na semana passada. E aqui, ó, que lei é essa? Lei interpretativa do ato adicional. Professor, é sério que isso cai? É sério. É sério e você deve estar bem preparado, porque muita gente confunde. Opa, a lei interpretativa do ato adicional deve ser alguma regulamentação de Diogo Feijó sobre o ato adicional. Falso. A lei interpretativa do ato adicional, basicamente, é uma lei que desfaz o ato adicional. O que é que isso quer dizer? Não há mais assembleias provinciais a partir de 38. Não há mais descentralização. A partir de agora, vai predominar aquele conceito chamado de unitarismo. Cada província cria suas próprias leis. Oh, perdão. Errei. Só o Rio de Janeiro, a capital, cria as leis. Corrija aí, por favor, e me perdoe pelo erro agora, pelo lapso, tá? Então, voltando mais uma vez, Guarda Nacional, criada por Diogo Feijó, um instrumento da elite para combater movimentos populares. Ato adicional, criado por Diogo Feijó, uma ideia de descentralizar o legislativo, cada província poder criar suas próprias leis. Depois, uma reviravolta. Os regressistas, os conservadores vão criar, com o novo regente Araújo Lima, a lei interpretativa do ato adicional, que faz o quê? Que rasga o ato e diz, a partir de agora, só o Rio de Janeiro cria as leis. Beleza? Essa é a ideia e essa é a correlação de forças que havia no Brasil. Primeiro, liberais exaltados sendo beneficiados, depois os liberais moderados, conservadores sendo beneficiados e a política brasileira era esse pêndulo. Beleza? Agora vamos voltar para cá. Durante essas mudanças, entre essas mudanças, Diogo Feijó, Araújo Lima, no Brasil vão eclodir vários movimentos sociais que são cobrados e muito cobrados. E quais são esses movimentos sociais? Eu costumo dividir as revoltas em 2 tipos, porque elas ficam bem mais palatáveis dessa maneira. Quais são os 2 tipos de revoltas? Vai. Primeiro, revoltas populares. Segundo, revoltas elitistas. Fica mais fácil assim, tá?
Que se você for, as revoltas que começaram durante o governo Diogo Feijó, as revoltas que começaram com Araújo Lima, meu irmão, você vai perder tempo e o vestibular não vai te pedir isso. Então, divide aqui, basicamente, populares e elitistas. Quais são os movimentos populares da regência? Ó, cabanagem, revolta dos malês e balaiada. Meu irmão, é muita revolta na história do Brasil, né? É muita revolta. Até agora a gente já falou só por cima. Palmares, lá atrás. Aí a gente falou também, vamos lá. Mascates, Beckman, Revolta de Vila Rica, Revolta dos Emboabas, Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, Revolução dos Padres de 17, Confederação do Equador e agora essas aqui, mais 5. E depois a gente vai falar da Revolução Praieira. É muito. Aí depois vem as revoltas da República Velha. Então se liga aí, competência 3 é muito importante. Vamos lá. Então, quando você falar em cabanagem, tá? A cabanagem é um movimento que aconteceu onde? Coloca aí. Ela aconteceu no Pará. Jogo rápido. Eu vou fazer o resumo do resumo aqui, tá? E quem quiser, no final da aula, assista a segunda parte. Eu boto o link para vocês. A segunda parte daquele vídeo que eu falo só de revoltas em 15 minutinhos para você rever. É bem legal para lembrar. Então, o que acontece? A cabanagem ela aconteceu no Pará, que a gente chamava naquela época de Grão-Pará, que era uma parte do Maranhão também, e o Pará de hoje. E aí esse nome cabanagem vem de quê? A maior parte dos participantes desse movimento eram homens muito pobres, homens e mulheres muito pobres, ribeirinhos, viviam à margem dos rios, em cabaninhas de palha, por isso cabanagem, em condições precaríssimas de vida. Então, em geral, é um movimento popular que contou com a participação de quê? Vamos lá, de mestiços, contou com a participação de indígenas, cuidado aí também, porque tem questões, eu vou resolver lá no vídeo para vocês às 10, que falam que, por exemplo, no Brasil, durante a regência, os índios participaram em todos os movimentos. Não, eles participaram da cabanagem, tá? Só. Agora vamos lá, mestiços, indígenas, negros no geral, negros libertos e negros escravizados. Essa é a matiz do movimento, é o teor dele, né? Agora, o que é que essas pessoas, em geral, defendiam ou do que elas protestavam contra o quê? Elas protestavam contra a pobreza, que assolava o estado do Pará, né, a pobreza, a extrema violência das guardas nacionais, lembra disso aqui? A Guarda Nacional que as elites utilizavam para reprimir o povo, a extrema violência, a exclusão social. É bom lembrar que nessa época o voto era censitário, ou seja, o povo não participava das votações. Então havia um sentimento completamente de exclusão, pobreza, violência, fora do processo político, eu não posso decidir absolutamente nada. Então foi um movimento contra a pobreza, tá? Contra a miséria, contra a exclusão, e aí esse movimento foi considerado o mais violento da regência. Em suma, ele demorou 5 anos, mas nenhuma das pautas, que não eram pautas bem organizadas, eram movimentos muito difusos, mas, por exemplo, acabar com a pobreza, melhorar a condição, investir mais na agricultura dos ribeirinhos, nada disso foi colocado em prática. Os manifestantes não conquistaram nenhuma melhoria com esse movimento. Pelo contrário, tá? O que acontece? O governo, né, regencial enviou tropas para o Pará e essas tropas massacraram os manifestantes. Foram mais de 40 mil pessoas assassinadas pelo governo brasileiro durante esse protesto, né? O governo brasileiro mata pessoas dentro do Brasil. Então, o que acontece? 40 mil mortos, esse movimento não prosperou, mas foi sim um símbolo de resistência popular e, sobretudo, um signo de que o território brasileiro, de ameaça, de que o território brasileiro estava sob risco de ruptura. Você tem um movimento lá no norte exigindo melhores condições de vida. Aí você desce um pouquinho mais, quando você vem, por exemplo, para Salvador, em Salvador acontece esse segundo movimento, a Revolta dos Malês. O que é a Revolta dos Malês? Deixa eu ver aqui a mensagem. Luísa, vê, só mais uma coisa aqui. Esse vídeo tá de 15 minutos, ele está na Classroom. Se você for lá, na aba Atividades da turma do extensivo, tá? Se você for lá, tem regência. Aí tem regência parte 1 e regência parte 2. A parte 2 é só sobre revoltas, 15 minutinhos. Tá com as imagens todas e tudo mais. E aí eu vou passar também para os alunos de intensivo, de revisão, vou passar também esse link, boto na Classroom assim que eu terminar essa aula. É bem rapidinho. Se você nem quiser ver a minha cara, sem estresse, eu estou cansado de ver vídeo. Desliga, deixa só o fone de ouvido, que vai te ajudar, vai virar um podcast e te ajuda a rever, beleza? Então vamos lá. Segundo movimento, Malês. Malês aconteceu onde? Deixa eu apagar aqui já. Deixa eu apagar aqui já para a gente seguir com a Revolta dos Malês, tá? A Revolta dos Malês,
é um movimento atípico e sempre cobrado por ser atípico. Por quê? Primeiro, o que é que significa essa palavra malês? Malê significa um negro islamizado. Coloca aí, negro islamizado. Naquela época, na década de 30, na regência, Salvador, na Bahia, tinha uma grande população negra, ainda hoje tem. É a capital negra do país. A população negra é maior que a população branca, por exemplo. Isso vem da época da escravidão, da colonização e tudo mais. Agora vamos pensar o seguinte, em relação com isso. Vamos pensar o seguinte, durante o século XIX, o Brasil começou a trazer, o Brasil, eu digo o Estado brasileiro, começou a trazer para cá muitos escravos que vinham do norte da África. É sempre bom lembrar que, à medida que os modelos econômicos do Brasil vão mudando, esses escravos que vêm da África, eles vêm de regiões diferentes. Por exemplo, quando você tinha a produção de cana-de-açúcar, se trouxe, por exemplo, escravos da região de Cabo Verde, de Angola. Quando você teve, por exemplo, a mineração, se trouxe escravos da região da Costa da Mina, da Costa do Ouro, da Costa do Marfim, que eram negros livres, que eram escravizados, mas que já exploravam essa economia na África. Quando o Brasil começou a ter seus centros urbanos em crescimento no século XIX, começa a se trazer escravos que vinham de centros urbanos, homens livres escravizados que vinham de centros urbanos, como o norte, ali, Marrocos. Então, é sempre bom lembrar disso aí. Muitas questões de vestibulares colocam essa situação. É verdade que durante a história do Brasil, a origem dos negros escravizados, ela muda conforme o modelo econômico que foi adotado aqui. Onde é que tem cana-de-açúcar? Epa, traz gente da cana-de-açúcar para cá. Onde é que tem gente da mineração? Traz de lá da mineração para cá, porque já sabe trabalhar nisso. Onde é que tem do comércio? Traz do comércio. Essa é a lógica. Então, nessa época, à medida que a urbanização crescia no Brasil, nas capitais, enfim, começa a vir uma grande quantidade de escravos, negros escravizados, negros e negras, do norte da África. E aí, esses que vêm do norte da África, eles, em geral, aderiam à religião islâmica, ao Islão. Isso é interessante. E muitos deles eram alfabetizados. Isso é doido, né, cara? Os próprios senhores de engenho, em geral, nem sabiam escrever, nem ler. A maioria era analfabeta mesmo. Os senhores de engenho. E aí, esses caras, essas mulheres, muitos vinham alfabetizados em árabe. Eles sabiam ler em árabe, escrever em árabe, tanto por praticarem comércio nessas regiões, tanto também porque muitos, quando eram, enfim, como eu posso dizer, catequizados, entre aspas, tomando essa palavra, mas quando eram catequizados, quando eles eram formados dentro da religião islâmica, eles aprendiam a ler o Corão. Então, é interessante que aqui na Bahia, no Brasil, eles começaram a trocar cartas. Eles trocavam cartas escritas em árabe, arabesco ali e tal, e ninguém conseguia interceptar e entender o que eles estavam falando. Então, eles começaram a pregar a ideia de que é necessário os negros muçulmanos lutarem pela libertação. É necessário que os negros muçulmanos lutem contra os cristãos que escravizam. Eles entendiam aquela escravidão como uma escravidão por motivos religiosos. Era uma luta religiosa, né? São cristãos católicos que estão me escravizando aqui. Então, eles defendiam que Salvador deveria ser uma cidade islâmica. Isso é interessante, tá? Salvador deveria ser uma cidade islâmica e mais, que em Salvador deveria haver a libertação desses negros escravizados. Então, eles saíram às ruas para tentar lutar pela libertação. E o que é que vai acontecer? Não deu certo mais uma vez. Eles foram massacrados pelas forças da regência. Tá? Esses negros malês, esses negros muçulmanos islamizados não conseguiram a sua liberdade e não conseguiram expandir, ampliar a sua crença muçulmana, que prega a liberdade dos muçulmanos, está no Corão. Então, é um movimento atípico. E mais um detalhe, a revolta dos malês, que também não deu certo, entre aspas, assim, foi reprimida, melhor dizendo, esse movimento, coloca aí, ele foi baseado, influenciado pelo haitianismo. Coloca aí. O que é o haitianismo? As questões sempre falam disso. O Haiti foi um país que conseguiu sua independência pela luta dos negros, nessa época também, no século XIX, início do século XIX. Então, o Haiti era uma colônia francesa, os negros lutaram pela independência, conseguiram a independência, e aí começou a pairar nas regiões que havia escravidão negra o medo entre os senhores, os donos de escravos, de que os escravos fizessem a mesma coisa que fizeram no Haiti. Então, na Bahia, houve essa tentativa também. Se no Haiti os negros fizeram a independência, lutaram pela sua liberdade, aqui a gente também vai tentar. Mas o movimento, como eu já disse, foi reprimido, coloca aí. A gente costuma dizer que a revolta dos malês é sempre muito cobrada, porque é um movimento atípico, né? Um movimento negro, assim, é raro na história do Brasil um movimento dessa monta, dessa proporção. Bom,
Anota aí. E também devido à sua influência da Revolução do Haiti. Próximo passo, a balaiada. A balaiada, pessoal, salvando todas as distinções, mas ela é muito parecida com o movimento cabanagem, tá? Então, a cabanagem lutou contra a extrema pobreza, foi uma população pobre que lutou. A balaiada também, tá? A balaiada, ela aconteceu onde? Ela aconteceu no Maranhão, coloca aí. Ela aconteceu no Maranhão. Em todo o estado do Maranhão foram registrados motins nesses 2 anos, de 37 a 38, e foi um movimento também contra a pobreza. Eu vou colocar aqui, ó, contra a desigualdade social. Qual é a população? Quais são os grupos que participaram desse movimento? Ora, foram grupos também populares, mestiços, negros, muitos negros participaram da balaiada. Inclusive o nome balaiada... Eita, eu botei errado aqui, né? Desculpa. Bota aqui, ó. Maranhão, eu coloquei em Sabinada. Maranhão, bota aqui desigualdade social. Beleza? Aí, ó. Por que o nome balaiada? O nome balaiada lembra um dos líderes do movimento, Manuel Balaio. Vê, o líder do movimento era um cara que vendia cestas de palha nas feiras de São Luís do Maranhão. Ou seja, era um cara pobre, era um comerciante muito pobre. Então, esse conceito balaiada vem de Manuel Balaio, que vende balaios, cestas. E aí, como eu já disse também, é um movimento formado por negros, não esquece disso, por mestiços no geral. Teve uma menor participação de outros grupos, esses aqui são os principais, trabalhadores liberais, e eles também tentavam melhores condições de vida. Qual foi o saldo? Mais de 10 mil mortos, né? O Maranhão foi invadido pelas tropas regenciais e o movimento também não prosperou. Então vamos lá, jogo bem rápido. Cabanagem, luta contra a pobreza no Pará, não prosperou. Malês, luta contra a escravidão em Salvador, feita por escravos muçulmanos, não prosperou. Balaiada, luta contra a desigualdade no Maranhão, também por pessoas, né, mais, eu diria, pobres, enfim, excluídas, e também não prosperou. Beleza? Agora, seguindo mais, deixa eu ir agora para as revoltas elitistas. Revoltas elitistas. Vamos pensar aqui nas revoltas elitistas. Quais são as principais? Ó, Sabinada e a Revolução Farroupilha. Quando você pensar o que é que foi, de fato, essa revolta chamada de Sabinada, deixa eu diminuir o chat aqui para ver vocês, tá? Vamos lá. Ó, a Sabinada foi um movimento que aconteceu na Bahia, coloca aí, novamente em Salvador, e aí, quem era o líder desse movimento? Era um homem chamado de Francisco Sabino. Francisco Sabino era um médico, um trabalhador liberal de Salvador, intelectual, tá? Que trouxe para esse movimento um teor um pouquinho diferente dos outros, que eram populares, que exigiam melhores condições e liberdade, no caso dos malês. Nesse caso aqui, a Sabinada é um movimento que tem uma base no iluminismo. Coloque aí, no iluminismo e no liberalismo. Não esqueçam disso, tá? Ele trouxe várias obras de Montesquieu, Rousseau, Voltaire, dos pensadores iluministas, e ele começou a pensar o seguinte: a Bahia tem que se tornar independente. Tá? A Bahia precisa se tornar independente para poder ser autônoma, para poder, sobretudo, criar suas próprias leis, decidir como quer viver. E é bom lembrar, ó, olha o ano aqui, ó, 37 a 38, foi justamente durante o governo de Araújo Lima, mais conservador, eram os liberais da Bahia querendo se separar. Agora, tem uma casquinha de banana que às vezes pode complicar para alguém. E aí eu quero que vocês já saibam disso para que vocês não se enrolem. Eles querem a independência da Bahia, mas até quando? É a independência perpétua da Bahia? Não, preste atenção. A Sabinada defende a independência, mas até a maioridade. O que isso significa? O que é que isso significa? Eles querem fazer a independência da Bahia até Dom Pedro se tornar de maior. Quando Dom Pedro fizer 18, a Bahia estaria de volta integrada ao Brasil. Isso é uma peculiaridade, tá? Então, anota isso aí. Eles querem a independência até Dom Pedro ficar de maior, ou seja, eles não querem que a Bahia esteja ligada ao governo de Araújo Lima, ao governo de um conservador. Quando Araújo Lima sair do poder, que Dom Pedro chegar, a gente volta a fazer parte do Brasil. Então, é um movimento liberal contra os conservadores. Percebeu? Então, essa independência tem um prazo de validade. Esse movimento deu certo, essa ideia de fazer uma república com ideais liberais, iluministas, não deu certo. Mais uma vez, as elites de Salvador foram reprimidas, só que agora é uma repressão com mais carinho, né? Eram ricos, homens da elite, comerciantes, jornalistas, médicos, e aí, consequentemente, eles foram presos
Muitos foram exilados para o Mato Grosso, por exemplo, para outros países, mas acabou que nenhum dos membros foi executado. Não houve uma carnificina, porque era um movimento conduzido pela elite. Isso acontece muito na história do Brasil. Esse movimento não dá certo e os líderes são presos no geral. Essa é a lição de moral aqui. Não conseguiram. E a Revolução Farroupilha, que é a última, que quem de repente vai fazer vestibular pelo Sul, se liga também. Vestibulares aqui, a galera cobra geralmente de maneira mais light, mais leve. Lá no Sul, a galera gosta de falar das minúcias. Então, preste atenção. Por exemplo, a Farroupilha foi um movimento que aconteceu no Rio Grande do Sul, mas não apenas no Rio Grande do Sul. Aconteceu também em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. É um outro detalhe que pouca gente se liga. Só lembra de Rio Grande do Sul. Tá? Vamos lá. E aí, qual é a grande treta que vai levar esse movimento? A Revolução Farroupilha é um movimento que, mais uma vez, escancara essa luta entre liberais e conservadores que já começa a se desenhar. Os fazendeiros de Santa Catarina, os fazendeiros do Rio Grande do Sul, eles começaram a reclamar de um fator. Esses dois países, não, estados, eles eram produtores de carne de charque, as charqueadas. E o que acontece é o seguinte, a charque no Brasil pagava muito imposto. Toma nota aí, a charque no Brasil pagava uma altíssima carga tributária. E aí o que vai acontecer? Eles começam a protestar, porque além de pagar imposto, que não é uma coisa liberal, né, impostos demais, né, abusivos, esses impostos que incidiam sobre a carne brasileira acabavam fazendo a carne brasileira ficar mais cara e favoreciam a importação de carne estrangeira. Então, nessa época, por exemplo, havia uma grande concorrência da carne de charque do Uruguai. A charque uruguaia, a charque argentina eram mais baratas. Então, os caras saíram, arregaçaram as mangas e disseram: se o Rio de Janeiro, se o governo brasileiro não favorecer a carne brasileira, a carne de charque do Rio Grande do Sul, a gente vai lutar por independência. Havia uma série de outros fatores, né? Pautas liberais de fato. Eles queriam mais autonomia legislativa. Eles queriam, por exemplo, o direito de ninguém interferir no governo do Estado, porque naquela época, por exemplo, o poder moderador podia interferir no governador, podia demitir qualquer governador a qualquer momento. Então, eles queriam autonomia política para o Rio Grande do Sul e para Santa Catarina. Esse movimento teve líderes, os líderes foram homens da elite, ilustrados, como Bento Gonçalves, que era um fazendeiro, também teve estrangeiro, tá? Giuseppe Garibaldi, que era um liberal italiano, que estava no Brasil nessa época, casou com uma catarinense, né, baiana, depois catarinense, que foi morar em Santa Catarina, Anita Garibaldi. Então, teve todas essas figuras. Eles decretaram a independência do Rio Grande do Sul, República de Piratini, ou República Rio-Grandense, e também decretaram a independência de Santa Catarina, que virou a República Juliana. Então, são duas repúblicas que foram formadas com esse movimento, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ambos ficaram independentes, cada um teve sua bandeira, enfim. Resultado, esse movimento demorou 10 anos, durou 10 anos, e perceba, ele começa na regência e ele acaba após a regência. Foi o movimento mais longo que acabou nos anos iniciais do segundo reinado. Foi o segundo reinado que acabou com esse movimento. E aí, ele acabou como? Vê só, o final do movimento, a consequência foi a seguinte, ou as consequências. Coloca aí. Ó, esse movimento, ele teve conquista, tá? Ele foi o único desses que teve conquista, que conseguiu algum objetivo. Em primeiro lugar, eles conseguiram a anistia. O que é a anistia, tchê? A anistia é a seguinte, ó. Todos os participantes do movimento foram perdoados. As elites, claro, né? Os movimentos de elite, os líderes foram perdoados, ou seja, não foram punidos pelo Estado brasileiro. Segundo ponto. O Rio Grande do Sul foi reintegrado ao território brasileiro. Reintegração. Rio Grande do Sul e Santa Catarina aceitaram ser reintegrados. Próximo passo, os impostos foram reduzidos. De fato, a carne de charque dessas regiões passaram a pagar menos impostos e ganharam mais espaço no mercado interno. Segundo reinado. O segundo reinado, ele foi um período que foi de 1840 até 1889. Foram 49 anos. Tá, velho? Foi o governo mais longo da história desse Brasilzão velho de guerra aqui. 49 anos, quase 50. Tá? E aqui o que vai acontecer? Para ter uma ideia, Dom Pedro, no século XIX, Dom Pedro II,
o governante que por mais tempo, homem, né? Mais tempo ficou sob a liderança de um país. Ele só perdeu para quem? Para quem? Para quem? Para a rainha Vitória, que é o quê? Que é o quê? Que é o quê? Vó da rainha Elizabeth. É a avó, não é bisa, não. Pra você ter ideia, meu irmão, ela é Highlander, velho. Essa galera aí, a rainha Elizabeth, hoje, ela passou da rainha Vitória, que era a mulher que tinha mais tempo na história governando um país. Hoje é esta, a rainha Elizabeth Bebete, como é conhecida para os amigos aí, né, lá em Londres. Vamos lá, galerinha. Ó, se liga aqui, ó, se liga aqui. Quando é que o segundo reinado começa? O segundo reinado começa em 1840, através de um processo chamado de golpe da maioridade. O que é o golpe da maioridade? Percebe isso aqui, porque isso aqui também é alvo de questões, tá? Muita gente não entende muito bem por que colocaram um menino com quase 15 anos, não tinha nem 15 anos ainda completos, no poder. O que acontece é o seguinte, vamos entender o contexto. Quem é que estava no poder por volta de 1840? Araújo Lima. Araújo Lima, ele era o regente do Brasil, né? Daquele período. Só que Araújo Lima, como eu já falei para vocês, ele era um conservador, lembra? Ele era um conservador. E quem é que estava contra ele? Todos os liberais, né? Os liberais exaltados, que depois ficaram chamados só de liberais. Os liberais não queriam um conservador no poder. Né? Lembra da própria Sabinada, que queria se separar até Dom Pedro ficar maior de idade e voltar ao poder e chegar ao poder. Então, o que, é que vai acontecer? Os liberais desenfoquem os conservadores, só que eles começam a pensar o seguinte: qual é a única maneira que eu tenho de tirar Araújo do poder, Araújo Lima, sem fazer uma guerra? Qual é a única maneira? E nessa época o Brasil tinha revoltas acontecendo, né? A balaiada estava acontecendo ainda, a farroupilha estava acontecendo, o Brasil estava ali pegando fogo em vários movimentos. Então a galera começou a pensar: qual é a única maneira de estabilizar a política no Brasil? A única maneira de estabilizar a política é colocar o imperador de volta. Porque a gente para com essa briga de elite. Uma elite que é uma coisa, outra... Não, bota o imperador de volta, que estabiliza, controla o país. Então, trazer Dom Pedro significava trazer estabilidade. E só a estabilidade poderia controlar as revoltas que dividiam o país. Primeiro ponto, a ideia era trazer estabilidade. Segundo ponto, se eu trago estabilidade, eu também derrubo Araújo Lima. Porque, pela lei, Araújo Lima ficaria até Dom Pedro assumir com 18 anos. Aí os liberais tiveram a ideia: vamos começar a fazer abaixo-assinado, vamos criar um projeto constitucional para alterar a Constituição e para dizer o seguinte: Dom Pedro é o único brasileiro que vai assumir um trono, um poder, um cargo público com 15 anos. Então, os liberais criaram o que a gente chama de projeto da maioridade. Aprovaram no Congresso, né, levaram a pauta, aprovaram, e a partir de agora, sim, com 15 anos, Dom Pedro assume, e se Dom Pedro assume, eles vão antecipar o fim do governo de Araújo Lima sem usar arma, sem dar um golpe de Estado formal ali, militar e qualquer coisa que seja. Altera a Constituição, diminui em 3 anos o governo de Araújo Lima, coloca Dom Pedro no poder e tira os conservadores. Ou seja, Dom Pedro chegou ao poder com o apoio do Partido Liberal. Professor, mas Araújo Lima ficou contra, foi? Os conservadores ficaram contra. Quem era doido de ficar contra esse projeto de lei? Cara, Dom Pedro ia assumir o poder no máximo em 3 anos, se esse não fosse aprovado. Velho, se eu ficar contra o imperador, quando assumir o poder, não vai me deixar chegar ao poder, não vai me deixar participar. Então, os próprios conservadores que levaram coice ficaram calados e aceitaram. Pô, quem é que está chegando ao poder? É Dom Pedro, é? É, vou ter que aceitar, paciência. Então, foi um golpe que não gerou conflitos dentro do país. Os que foram golpeados calaram-se porque sabiam que era melhor o silêncio a se opor ao imperador. Então, voltou para cá. Assim começou o segundo reinado, o Brasil sempre dando os seus jeitinhos. E aí, vamos dividir esse segundo reinado para ficar mais fácil, mais simples, mais rápido, em algumas características, algumas frentes. Vamos falar primeiro quais são as características nesses 49 anos da política. Vamos primeiro falar de política. Toma nota aí, a gente não vai falar numa linha cronológica, não. A gente vai falar por áreas, política, economia. Então vamos embora, para ser mais rápido. Então, no campo político, predominam questões de vestibulares que falam de uma espécie de bipartidarismo, né? O binarismo da política brasileira. Sabe aquela coisa nos Estados Unidos, republicanos, democratas, tem até outros partidos, mas só 2 chegam ao poder de fato, né? Ou aqui no Brasil, até por pouco tempo atrás, PT, PSDB, agora quem é contra, sei lá, o presidente que está sem partido, assumiu outro partido, enfim. Mas sempre teve essa história de 2 partidos. Então, o que vai acontecer? Aqui,
predominam justamente aqueles que a gente já falou, os conservadores versus os liberais. A história do segundo reinado vai ser essa. E tem 1 milhão de questões falando disso. Conservadores versus liberais. Eles já entraram em conflito algumas vezes no segundo reinado, como, por exemplo, as eleições do cacete, tem menos expressão no vestibular, mas eles costumavam roubar as eleições e volta e meia havia atrito entre esses dois. O que é que os conservadores queriam de fato, na prática? Unitarismo. Ou seja, só o Sudeste controlando o poder legislativo, porque eles eram a elite do Sudeste, os barões do café. Por um outro lado, o que é que os liberais queriam? O federalismo. Então, cara, na prática, de boa, de boa, de boa, de boa, é isso. Um quer unitarismo, outro quer federalismo. Era a grande distinção entre os dois. Inclusive, tem aquela famosa frase que diz: nada mais conservador que um liberal quando chega ao poder. O que é que significa? Os conservadores, né, tinham discursos diferentes dos liberais, mas ambos, quando chegavam ao poder, se comportavam da mesma maneira. Queriam roubar e eram corruptos. É redundância, né? Esses dois aí que eu acabei de falar. Eram corruptos. Então, tudo aqui, farinha do mesmo saco. É mais um conceito do segundo reinado. Farinha do mesmo saco é um conceito que surgiu aí, que a gente usa até hoje. É todo mundo do mesmo saco, da mesma farinha, só que com discursos diferentes, mas práticas iguais. Vamos lá. Aí Dom Pedro percebeu que esses dois partidos não dariam trégua para ele. E aí qual foi a ideia dele, bicho? Vê só, ele foi genial com seus conselheiros, né? Ele criou em 1847, presta atenção aí, isso é importante, eu vou colocar só o que é muito cobrado, tá? Em 1847, ele criou o tal do parlamentarismo às avessas. Coloque aí, parlamentarismo às avessas. O que foi o parlamentarismo às avessas? Como já diz o nome, é um parlamentarismo ao contrário de quem? Qual é o modelo parlamentarista que nós temos como referência para o mundo, o primeiro grande parlamentarismo? É o modelo inglês, não é verdade? A Inglaterra se tornou parlamentarista lá em 1688, com a tal Revolução Gloriosa. Instituiu que, a partir dali, haveria um rei e haveria um primeiro-ministro. E aí surgiu aquela famosa frase: na Inglaterra, o rei reina, mas não governa. Por quê? De fato, quem governaria era o parlamento. Aqui, nesse caso, a gente imita o modelo inglês, mas invertendo esse modelo. Deixa eu explicar rapidinho como é que funciona o modelo inglês. Você tem eleições, deixa eu colocar aqui uma coisa bem rabiscada aqui. Você tem eleições. As eleições escolhem quem? Os deputados. Os deputados formam o parlamento. E dentro do parlamento, o partido que tiver mais deputados eleitos, o partido majoritário, tem o direito de escolher entre os deputados quem será o primeiro-ministro. Ou seja, o primeiro-ministro sai do partido que tem mais deputados, do maior partido. No caso do Brasil, aqui o último a ser escolhido é o primeiro-ministro, né? No Brasil, como é que acontecia? Dom Pedro, que era o imperador, escolhia o primeiro-ministro. Começava assim. Meu irmão, já inverteu tudo. O primeiro-ministro aqui é o último. Aqui o primeiro-ministro é o primeiro a ser escolhido. Já inverteu. Aí Dom Pedro entendeu que isso funcionava. Ele podia indicar, ora, um primeiro-ministro conservador, ora, um primeiro-ministro liberal. E assim ele acalmava os partidos. Então, por exemplo, ele indicava um primeiro-ministro conservador. O primeiro-ministro criava as regras e convocava as eleições. Essas eleições, por sua vez, elas elegiam quem? Os deputados no Brasil. Tudo por voto censitário, tá? Só rico vota. E os deputados formavam o parlamento. Aí o que vai acontecer? Na prática, se o primeiro-ministro é conservador, ele vai sempre forjar uma maioria para o Partido Conservador. Se o primeiro-ministro é liberal, ele vai forjar eleições que beneficiem os liberais. Então, volta e meia, você tinha um rodízio. Ora os liberais estavam no poder, ora os conservadores estavam no poder. E assim ele conseguiu estancar essa briga entre os dois partidos. Por quê? Porque os partidos sabiam, meu irmão, se eu lutar contra Dom Pedro, o que vai acontecer? Dom Pedro não vai indicar um primeiro-ministro do meu partido. Então, eu não vou chegar ao poder. Então, ele fez essa chantagem. Ó, cala a boca aí, liberal. O conservador agora é o primeiro-ministro, mas no próximo mandato eu indico um seu. Então, nesse rodízio, nessa ciranda, nesse carrossel, ele consegue controlar os partidos fazendo essa troca de favores. Percebeu? Bom, se você perceber essa coisa de rodízio, depois vai dar origem ali também para o café com leite, né? Uma hora São Paulo, uma hora Minas. Uma hora São Paulo, uma hora Minas. Depois, PT, PSDB. Estados Unidos, republicanos, democratas. Republicanos, democratas. Esse é o equilíbrio aí, a balança da política, né? Então vamos embora. Isso nem sempre é bom, né? Que é importante, de repente, ter uma terceira via, uma quarta, uma quinta, e a gente fica
às vezes preso, né? Vamos embora, vamos embora. Então, tá aqui, tá? Conservadores e liberais, o parlamentarismo às avessas. Aí, o que acontece? No ano seguinte, outro assunto importante, cobrado, em 1848, o que é que vai acontecer? Para finalizar a política aqui, são os fatos mais importantes. Em 48, vai haver uma revolta, a última revolta do Império, do período imperial, que é o que nós chamamos de Revolução Praieira. Toma nota aí. O que foi a Revolução Praieira, cabeção? Os pernambucanos, liberais em Pernambuco, esses caras se arretaram com o parlamentarismo. Por quê? Porque Dom Pedro, naquela época, em 48, tinha indicado um primeiro-ministro conservador. Então, todo o governo virou conservador. E aí, os liberais pernambucanos, que tinham um jornal chamado de Diário Novo, e esse jornal tinha uma sede na Rua da Praia, lá perto do Mercado de São José, esses caras se arretaram, não aceitaram a intervenção dos conservadores em Pernambuco, esse predomínio conservador, e aí os liberais fizeram um movimento tentando a independência de Pernambuco. Criaram até uma carta chamada de Manifesto ao Mundo, né, declarando que aqui em Pernambuco haveria uma república liberal. É bom lembrar que esse movimento ele teve princípios liberais, mas ele também, ó, curiosidade, tá? Ele também foi muito influenciado pelo socialismo utópico. Vai, sociologia, filosofia. O que isso quer dizer? Vamos na prática. Não vai dizer que esse movimento foi influenciado pelo socialismo de Marx. Professor, eu não ia dizer não, mas alguns diriam. Por quê? Porque 48 é o ano daquela obra, o Manifesto Comunista. Aí o cara está em filosofia, sociologia, o cara decorou essa data. Eita, Marx e Engels criaram o socialismo, o socialismo marxista, o Manifesto Comunista, a partir desse ano. Embora haja essa coincidência, não houve influência do marxismo aqui em Pernambuco. Pelo amor de Deus, toma nota aí para você não perder questão. Por favor, volta aí. Agora, houve, sim, a influência do socialismo utópico. O que é isso? Era um socialismo idealizado por burgueses da Europa. É um socialismo burguês. Professor, eu sempre achei que todo socialismo era do PSTU contra burguês. Voto 16, PSTU. É não, cabeção. O socialismo é um conceito muito... Há mais de 30 tipos de socialismo, meu irmão. Tem até socialismo do cara que é da direita. Interessante, né? O burguês inglês que queria criar uma vila de operários e dar melhores condições para os seus trabalhadores. Só que ainda continua havendo exploração do trabalho, continua havendo lucro para o cara, continua havendo propriedade material, propriedade privada, concentração de riqueza. Então, esse socialismo era burguês, mas ele defendia que os trabalhadores, né, deveriam se conscientizar, mais que deveria haver propriedade privada, mais que o ideal burguês deveria predominar. Então, tudo isso se juntou, os pernambucanos resolveram lutar por independência, mas a Revolução Praieira não deu certo. Tá? Eles tentaram, mas nem conseguiram decretar a independência de Pernambuco. Foi o movimento separatista que foi reprimido pelas tropas conservadoras e não conseguiu prosperar. Então, vamos lembrar daquela tríade, da tríade pernambucana. Vai. Qual é a tríade? No século XIX, nós tivemos 1817, Revolução dos Padres contra Dom João VI. Deu certo? Não. Os pernambucanos liberais não conseguiram manter a independência de Pernambuco. Depois, no primeiro reinado, contra Dom Pedro I, a Confederação do Equador. Movimento liberal mais radical que chegou a defender o fim da escravidão, não deu certo. Terceiro, Revolução Praieira. Movimento liberal, também influenciado pelo socialismo utópico, que tentou fazer Pernambuco independente, lutando contra Dom Pedro II. Não deu certo. Então, um contra Dom João VI, um contra Dom Pedro I e um contra Dom Pedro II, mas não prosperou. Está aqui. Essas são as principais características da política nessa época. Economia. Se liga aí, ó. A economia, durante esse período, quais são as questões, o que aquelas questões falam? Em primeiro lugar, o Brasil, ele teve como principal modelo econômico, principal atividade, o café. Não esquece disso. O café foi a principal atividade de todos esses 49 anos. Fechou? Beleza. Agora, um detalhe interessante. O que geralmente se fala do café? O café foi a economia que tornou a balança comercial brasileira positiva, tá? Durante mais de 2, quase 3 décadas. O que é que isso significa? O Brasil, com o café, passou a exportar muito mais do que importar em volume, em quantidade de exportação e importação. Não é em valor agregado, não, tá? Porque uma tonelada de café é mais barata que uma máquina.
Mas, em volume, o Brasil exportou muito mais do que importou durante quase 30 anos por conta do café. Por isso que ele é tão importante. Agora, um outro dado interessante. O café também foi responsável pelo surgimento de uma classe social no Brasil chamada de burguesia agrária. Coloca aí. O que é essa burguesia agrária? Vê, a burguesia agrária é basicamente uma classe oriunda do campo que investe em atividades urbanas. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina que eu, Pedro Simas, sou um barão do café de Limeira, São Paulo. Aí eu pego o dinheiro, esse dinheiro, o lucro do café, e começo a investir na cidade. O cara do campo pega o lucro e começa a investir na cidade. Aí ele abre uma fábrica de macarrão, por exemplo. E o lucro que ele tem na cidade, ele investe no campo. Então havia uma retroalimentação. Cidade, campo, campo, cidade. Essa era a ideia. Beleza? Então, a gente começa a ter dinheiro para começar a pensar em outras atividades econômicas. Só que essa burguesia agrária, ela surgiu muito por conta de uma medida que o governo brasileiro criou durante o segundo reinado e que é muito cobrada. É o que nós chamamos de tarifa Alves Branco. Toma nota disso aí. O que é a tarifa Alves Branco? Foi uma lei sancionada nesse ano, tá? O nome Alves Branco é porque era o responsável pela pasta da economia no Brasil. E essa lei dizia o seguinte: a partir de agora, o Brasil, toma nota aí, a partir de agora, o Brasil vai cobrar tarifas de importação, tá? Vou botar em porcentagem aqui, tarifas de importação, barreiras de importação. Todo produto que entrar no Brasil pagará de 30% a 60% AV, que seria ad valorem, tá? O Brasil passaria a pagar de 30% a 60% por todo produto que entrasse aqui. E aí você para e pensa, qual era o objetivo dessa lei? Nossa, o Brasil passou a ser um país protecionista agora? Calma. Nessa época, o Brasil, por exportar mais em volume, mas também por gastar muito em importação, como eu falei, uma tonelada de café é muito mais barata que, sei lá, 100 quilos de uma máquina, né, de um aparelho industrial que vem da Inglaterra. Então, o Brasil, apesar de exportar muito, estava com saldo negativo, porque importava produtos com valor agregado maior. E aí, o que vai acontecer? Com essa tarifa, o governo brasileiro esperava aumentar a arrecadação. Esse foi o objetivo do governo. Não vai dizer que, nossa, o governo brasileiro resolveu ser protecionista. O que é isso? Impedir a importação. Não, não. O objetivo do governo era aumentar a arrecadação mesmo, cobrar mais imposto para poder sustentar a máquina do Estado, que era muito cara e continua caríssima até hoje. Aí vamos pensar o seguinte: só que qual é o efeito colateral dessa lei? Tá, eu começo a arrecadar mais imposto, porque a gente importa muito, né? Se a gente importa muito e eu aumento o imposto, eu arrecado muito. Só que à medida que você vai aumentando o imposto do que você importa, você torna isso mais caro. Concordam comigo, né? Então, a importação vai ficando cara, vai ficando cara. E aí, mesmo que inconscientemente, como efeito colateral, começa a surgir uma produção nacional. Essa é a noção quando você, por exemplo, estabelece um protecionismo intencional, né? Você barra um produto estrangeiro, ele fica mais caro e aí você começa a produzir produtos nacionais. Isso aqui, por exemplo, no Brasil, aquele lance da importação de automóveis. Carro que vem de fora é caríssimo. É até grife dizer, nossa, eu tenho um carro importado. Veio da onde? Da China. Né? É um carro chinesão lá, tal. Aqueles primeiros lá que eram mais fubequinhas. Mas, nossa, eu tenho um carro importado. A gente tem muito isso, né? Mas, cara, o carro paga 30%, por exemplo, para entrar no Brasil. Aí fica tão caro o Fusca da China que é melhor você comprar um Fusca no Brasil, o Celta brasileiro. Né? Isso que acontece na prática. Então, nada contra o Fusca, nada contra o Celta, são carros lindos, tá? Mas vamos embora, respeito total. Mas, não, o Celta não é lindo, não, mas o Fusca é clássico. Né? Mas voltando para cá, vamos para cá. Então, o que vai acontecer? O Brasil começa a estimular uma produção nacional, mesmo sem intenção, essa medida acaba sendo protecionista, e aí é por conta dela que surge um período no Brasil conhecido como surto industrial. Coloca aí. Isso é importante demais, cabeção. Surto industrial. O que é que isso significa na prática? Durante os próximos 20 anos, o Brasil vai ver nascer várias fábricas. Não vai ser, claro, uma industrialização definitiva. É como eu sempre falo, nunca esquece disso. O Brasil só se industrializa de maneira definitiva com o governo de Getúlio Vargas. Lembra de Vargas? Estado Novo, Chesf, lembra? Vale do Rio Doce.
Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda, CSN, mas lá na década de 40 do século seguinte. Aqui é 100 anos antes, tá? Então, o Brasil vai passar por uma industrialização temporária de 20 anos, que foi favorecida por essa lei, tá? Agora, quando é que essa industrialização, esse surto temporário, vai deixar de acontecer? Quando é que ele acaba? O que define um surto? Ele acaba na década de 60, coloca aqui, ó, na década de 60 do século XIX. Nessa década, o Congresso Brasileiro, a Assembleia Geral, criou o que nós chamamos de tarifa Silva-Ferraz. O que era a tarifa Silva-Ferraz? Era uma lei que reduzia as tarifas de importação, muitas a zero. Então, coloca aí, enquanto a tarifa Alves Branco aumentou os impostos para a importação, a tarifa Silva-Ferraz diminuiu esses impostos, alguns a zero. Se você zera impostos de importação, o que é que vai acontecer? Meu irmão, você pode ter até indústria já no Brasil, mas você vai começar a importar, não é isso? Por exemplo, zera o imposto sobre o tecido que vem de Bangladesh. Se você zerar o imposto para esse tecido, você acaba quebrando Santa Cruz de Capibaribe. Sacou? Você acaba quebrando, porque esse produto começa a chegar muito mais barato do que o que se produz aqui, porque falta também incentivo para o produtor nacional. Tem muito imposto para quem é empreendedor, né? Então, o que é que vai acontecer, galera? Vê, eu não estou aqui fazendo um discurso. Professor, eu estou percebendo que você é ANCAP, né? Você é anarcocapitalista. Não é isso não. Não estou fazendo nenhuma defesa de teses, até porque eu acho que, de teses econômicas, até porque eu acho que a gente precisa sempre chegar num consenso, né? Nenhuma teoria é por si só certa e absoluta. A gente tem que viver essa correlação. Um puxa para cá, o outro puxa para cá, e depois a gente vem aqui para o centro para tentar encontrar um acordo entre os dois modelos, né? Nem tanto Estado, nem tanto iniciativa privada, tem que ter uma harmonia, um equilíbrio. Pelo menos é o que eu penso, e eu não devia estar pregando isso, porque senão vocês vão achar que eu estou me candidatando a vereador aí. Não é isso. Mas vamos embora, galerinha. Quando a tarifa Silva-Ferraz zera os impostos, o que é que vai acontecer? O Brasil começa a passar por um processo de desindustrialização, ou seja, é o fim do surto industrial. Deixa eu responder as perguntas para seguir para o próximo tópico. Sim, mas vou ter que... Ah, não, beleza. Karine já falou. Sim, mas esse foi o primeiro surto? Sim, esse foi o primeiro surto. Se vocês quiserem anotar aí, toma nota, vai, toma nota aí. O primeiro surto foi aqui, no Segundo Reinado, devido à tarifa Alves Branco. O segundo surto foi na Primeira Guerra Mundial. O segundo surto foi a Primeira Guerra Mundial. O Brasil passa ali 3 anos sem participar da guerra e participa muito timidamente. Aí a Europa estava se destruindo todinha, as indústrias europeias se destruindo, aquela loucura lá, aquela diarreia mental, né, que foi a guerra. E aí, como o Brasil não tinha mais como importar da Europa, o Brasil começou a produzir e exportar, mesmo que timidamente, para alguns países. Então, a gente diz que o segundo surto foi a Primeira Guerra Mundial para o Brasil. Quando a guerra acabou, que a Europa volta a se industrializar, o Brasil quebra de novo a indústria. Percebeu? Então, a gente teve 2 surtos, Segundo Reinado e Primeira Guerra Mundial. Aí, depois, com Vargas, vem a política de industrialização de fato. Aí o Brasil se industrializa até agora, sem volta, né? Continua seguindo nesse caminho. Então, se liga nesses detalhes, não esquece disso, que isso aqui vale muito a pena. Aí mais um detalhe, tá? Nesse surto industrial, nós tivemos, por exemplo, um grande ícone, que foi o Barão de Mauá. O Barão de Mauá foi um grande empreendedor brasileiro, o cara era pobre, depois ficou rico, se tornou o homem mais rico da América e tudo mais, é o que se diz, é o que nós brasileiros dizemos. E esse cara, ele teve bancos até em Washington, para ter ideia, em Boston, ele abriu bancos em vários países, o Banco Mauá. Então ele cresceu muito, ele era um liberal, fazia parte do Partido Liberal, cresceu demais, só que aí quando veio a Lei Silva-Ferraz, a Lei Silva-Ferraz quebrou o Barão de Mauá. Ele acabou a vida, não pobre, né? Porque um cara que ficou tão rico, pobreza para ele é morar numa ilha que ele comprou. Mas ele acaba a vida muito mais, menos rico do que ele viveu, né? Ele realmente perdeu boa parte das empresas dele, chegou a falir, depois conseguiu pagar as dívidas e acabou morrendo bem humilde em relação ao que ele era. Tá aqui essa história do café brasileiro. Agora vamos falar de um outro episódio importante para essa época, tá? Isso aqui é economia durante o Segundo Reinado. Toma nota disso, que vale muito a pena. Agora, vamos lá. Não esqueçam também que nessa época, coloca aí, toma nota, a Europa vivia a segunda revolução industrial, viu, pessoal? Como a Europa vivia a segunda revolução industrial, vai ter mais dinheiro circulante na Europa, ou seja, mais gente vai comprar café brasileiro.
né? Porque tem mais gente lá na Europa precisando trabalhar mais, até nisso, né? Até o operário lá na Europa começou a tomar café, para o cara poder produzir mais, não dormir, porque as jornadas eram exaustivas. Tinha gente na Europa, médicos que diziam que o café era afrodisíaco, né? E naquela época as famílias eram maiores, e aí a galera tomava café brasileiro, que era o Viagra da época. Enfim, tem todas essas teses que ajudaram o café a ser mais vendido. Vamos lá. Próximo passo. Vamos falar agora de política externa. Vamos falar de política externa. Faltam mais 2 tópicos para a gente terminar, tá? Essa revisãozinha aqui. Ó, quando eu falar de política externa, a gente já entendeu que a política interna durante o Segundo Reinado, ela foi ali palco das rivalidades entre liberais e conservadores, e que Dom Pedro acabou acalmando esses partidos com o parlamentarismo às avessas, com a troquinha. Toma lá da cá, uma hora você, outra hora o outro. Fica caladinho, quietinho aí, senão eu não dou o primeiro ministério para você que protestou contra mim. A última grande revolta contra ele foi a revolta liberal à praieira, que ele abateu e também acalmou os ânimos. A partir dali, o governo dele foi muito estável politicamente. Só que, nessa época, o Brasil, por exemplo, se envolveu num conflito de proporções gigantescas. Tá? Entre 65 e 70, o Brasil participou da famosa Guerra do Paraguai. Esse foi o principal episódio externo do Segundo Reinado, no qual o Brasil se enfiou, tá? A Guerra do Paraguai. E aí o que vai acontecer? Quando você pensar em Guerra do Paraguai, se liga o seguinte: é muito complexo. Esse assunto é complexo demais. É tão complexo que os vestibulares estão ficando cansados de tentar abordar algo muito complexo, entendeu? Eu estou bem redundante, mas assim, cara, muita coisa na Guerra do Paraguai é contestável hoje. Passa 5 anos, tem uma tese nova, novas descobertas, e aí a questão é anulada. Então, assim, o que é que os caras, tipo pré-história, sabe? Pode perceber que pré-história, nem o conceito nem se usa mais, história é ágrafa. E que a galera nem cobra mais em vestibular, porque todo ano sai uma data nova do primeiro esqueleto, do primeiro homem, não sei o quê. Então, assim, qualquer questão hoje de pré-história, se não for muito bem elaborada e genérica, ela acaba sendo contestada por alguma teoria. E aí o que vai acontecer? A Guerra do Paraguai, ela basicamente envolve 4 países. De um lado, você tinha o Paraguai. Do outro lado, você tinha o Uruguai, a Argentina e o Brasil. Tá? Uruguai, Argentina e o Brasil versus Paraguai. Esse grupo aqui se chamava de Tríplice Aliança. Não confunda com a Tríplice Aliança da Primeira Guerra Mundial. Áustria, Hungria, Itália e Alemanha. São tríplices alianças diferentes. Mas o que é basicamente isso aqui, velho? Deixa eu contar para vocês algumas teses bem simples, bem simplificadas, que focadas para o vestibular, para justificar o porquê que isso aqui é uma confusão até hoje. Saca só, imagine que isso aqui é a América do Sul. Eu não sei desenhar, tá? Mas imagine que isso aqui é a América do Sul. Isso aqui, o Brasil fica aqui dentro, Brasil, a Argentina aqui, botar só a primeira letra, o Uruguai aqui e o Paraguai fica aqui em cima. Basicamente isso aqui, tá? Aí o que vai acontecer, galera? O Paraguai era um país liderado por um presidente chamado de Solano Lopes. Tá aqui, ó. Solano Lopes. Bota com Z, mas também pode ser com S, dependendo do livro que você pegar, tá? Solano Lopes era um ditador. Ele estava investindo timidamente na indústria paraguaia. Aí vem o primeiro mito que os vestibulares já cobram. Pedro, o Paraguai era uma potência industrial? Não, não há documentos que comprovem isso. Não há. O Paraguai estava se industrializando, mas ninguém sabia ao certo se aquilo seria um surto industrial. Mas havia indústrias, havia universidades. O Solano Lopes, ele tipo duplicou, triplicou o tamanho do exército. Então, todo esse discurso de que o Paraguai estava se tornando um país, uma potência, começou a tomar conta da história que era utilizada para justificar esse conflito. O fato é que sim, o Paraguai tinha interesses, e um dos principais interesses era navegar pelo estuário do Rio Paraguai, Paraná e do Rio Uruguai e sair para o Oceano Atlântico. Por quê? Porque o Paraguai não tinha saída para o mar, ao contrário do que eu coloquei aqui. O Paraguai não tinha saída para o mar. Então, com essa saída para o Oceano Atlântico, ele podia vender produtos no Brasil, ele podia vender produtos nessa América hispânica aqui, nessa região. Era um país incrustado ali na América e não tinha saída para o mar. Então, o Paraguai precisava de uma livre navegação nesse estuário aqui. Só que essa livre navegação, primeiro, colocava em risco os interesses do Brasil, porque o Brasil tinha um estado aqui chamado de Mato Grosso, né? Tem, né? Opa, é Gerais aqui.
Mato Grosso, e Mato Grosso era isolado, não tinha estradas que ligassem o Brasil ao Mato Grosso. Só de fato, curioso isso, né? As pessoas, para chegar no Mato Grosso, tinham que vir com navio por fora do país, tá? Então tinha ouro, tinha minas de ouro aqui. Isso colocava o Brasil sob a condição de, ei, será que Solano Lopes vai conquistar o Mato Grosso e tomar o Mato Grosso do Brasil? Havia essa tese, né? Também fazia o seguinte, o Brasil não queria o surgimento de uma grande potência ao seu lado, tem essa outra tese, e também tinha a ideia de que o Paraguai queria conquistar territórios da Argentina e do Uruguai e formar uma grande nação. Então, todos esses fatores fazem com que, simplesmente, as principais questões de vestibulares falem o seguinte, é impossível cravar uma só causa para a Guerra do Paraguai. Na verdade, cada país tinha um momento específico de sua história, cada país tinha seus próprios interesses e, o mais importante, cada país tinha suas visões de expansão de imperialismo. Ninguém queria uma superpotência, o Brasil era o maior, não queria uma superpotência na sua vizinha, vizinha, no caso. A Argentina tinha medo de perder território e influência com o crescimento do Paraguai, então cada um estava com medo do outro e tinha seus próprios interesses. Essa é basicamente a principal tese levantada pelos vestibulares hoje. É impossível cravar uma causa só, mas, na verdade, cada país tinha sua visão específica para entrar na guerra. Outra coisa que é muito comum dizer, que eu queria que vocês evitassem, porque você vai errar a questão se você disser isso, que a Inglaterra, naquela época, usou a Tríplice Aliança para destruir o Paraguai, porque o Paraguai já era concorrente da Inglaterra. Que mentira, velho. Você encontra documentos que mostram que a Inglaterra vendia produtos industrializados para o Paraguai e a Inglaterra vendeu armas para o Paraguai durante a guerra. A Inglaterra vendeu armas para todos os lados da guerra. Ou seja, quem mais lucrou com a Guerra do Paraguai foi a Inglaterra. Mas dizer que a Inglaterra tinha medo do Paraguai porque o Paraguai era uma potência, isso não se concretiza em dados reais, em documentos históricos. Tá? Então, vamos embora. Vamos lá para algumas questões do Brasil. O Brasil participou da guerra, liderou essa tríplice aliança contra o Paraguai, que tinha medo dessa expansão paraguaia e esse domínio do Paraguai por esses rios, né, por esse estuário. E o Brasil, por exemplo, participou com os famosos voluntários da pátria. Quem são os voluntários da pátria, Cabeção? Bom, eram soldados alistados em praça pública, e um detalhe, tá? Durante um tempo, né, faltou gente que quisesse ir para a guerra, as pessoas não se alistavam. Aí o governo brasileiro começou a prender jovens. Se o cara fosse na praça pública, vinha um policial, pegava você e levava para a guerra. Era bem louco isso. Você dizia, mãe, vou ali, né, comprar pão, e você não voltava. De repente você estava na guerra. Isso acontecia mesmo. Recrutamento obrigatório. Outra, também começou a rolar aquele soldado substituto. O que é o soldado substituto? Quem, por exemplo, fosse rico, ao invés de ser alistado obrigatório para a guerra, bastava que enviasse 2, 3 soldados ou escravos no seu lugar. Então, muitos ricos salvaram a sua vida enviando escravos, sacou? Isso é muito louco. Resultado, Cabeção, o Brasil teve uma grande participação de negros, por exemplo. Muitos negros, homens negros, participaram da guerra, e esses negros foram incentivados a irem para a guerra sob a promessa de que, se vocês participarem do conflito a favor, obviamente, do Brasil, se vocês voltarem vivos, vocês voltam livres. Então, de fato, o governo imperial começou a estimular essa campanha da libertação dos escravos que fossem à guerra. Isso aconteceu quando eles voltaram. E aí vocês vão ver que tem várias questões do Enem e de particulares, inclusive a que eu vou responder na aula que eu vou mandar para vocês no link, no final dessa aula, as 10 questões já gravadas e resolvidas. Vocês vão ver que tem um cartunista, um chargista do século XIX, chamado de Angelo Agostini, e Angelo Agostini colocou aquela famosa charge em evidência no século XIX, que é um homem, um negro, vestido com o uniforme do Exército Brasileiro, voltando da Guerra do Paraguai, e quando ele chega na fazenda em que ele era escravo, ele bota a mão na cabeça e ele está olhando lá, no pelourinho, a sua mãe ser chicoteada. Então, o que é que vai acontecer? O fato do soldado ter sido liberto, mas a mãe, a família continuar escravizada, isso acaba amplificando, né, a voz do movimento abolicionista. Isso é importante dizer. A Guerra do Paraguai, que foi vencida pela Tríplice Aliança, fez com que o movimento abolicionista no Brasil começasse a ganhar espaço. Não é possível que o Estado brasileiro, que ganhou a guerra com o braço forte dos negros, mantenha a escravidão. Então, dentro das Forças Armadas, começou a crescer, né, movimentos abolicionistas. Um outro fato interessante é, além disso,
O próprio exército brasileiro começa a se voltar contra Dom Pedro depois que volta vitorioso da Guerra do Paraguai. Surge um conceito chamado de questão militar. Toma nota aí. O que é a questão militar? Ora, o exército brasileiro ele era considerado diminuto. Lembra que naquela época o governo imperial ele dava muito mais vazão, incentivo para a Guarda Nacional, que eram as guardas dos latifundiários que combatiam o povo. O exército recebia pouquíssimos investimentos, salários baixíssimos, né? Então, quando o exército volta vitorioso, ele bate na porta de Dom Pedro e diz: Dom Pedro, eu agora quero mais investimento, nós queremos maiores salários, e mais, nós do exército queremos participar da política brasileira. Meu irmão, essa afirmação do exército, buscando novas referências, buscando chegar à política, querendo ser mais valorizado, isso, inclusive, vai alimentar o que nós chamamos de republicanismo. Coloque aí, o movimento republicano, que nasce também dentro do coração desses militares, né, que acabaram vindo da guerra desvalorizados, ao contrário do que deveria ser. Esse movimento republicano é um dos fatores que vai derrubar o império. Então, coloca aí. A Guerra do Paraguai deixou para o Brasil, primeiro, uma dívida muito grande com a Inglaterra, todo mundo saiu endividado, o Brasil foi o mais endividado. Próximo, os voluntários da pátria, os negros em especial, ganharam liberdade, esses soldados, mas isso acabou fomentando o abolicionismo. Por um outro lado, os militares começam a exigir melhores condições e participação na política, questão militar, e também começa a crescer o movimento republicano. Então, não foi um bom negócio o Brasil ter saído como grande vencedor da Guerra do Paraguai, o principal. Vamos falar agora das leis abolicionistas, tá? A abolição também é um fato muito importante desse segundo reinado, importantíssimo. Tá? A gente vai falar da abolição e vai falar da crise do império. Abolição e crise imperial, para fechar. Tranquilo? Vamos lá, toma nota de tudo isso aí. Eu vou fazer esse gráfico aqui para vocês. Vamos usar um pouquinho agora de uma linguagem mais cartesiana, né? Observe esse gráfico aqui. E observe o seguinte, eu vou colocar alguns anos aqui, tá? 1850 e vou colocar aqui 1888, beleza? 1850 a 1888. Agora, só que é o seguinte, ó, o Brasil, em 1850, as estatísticas não tão, diria, consensuais, mas que chegou a dizer que o Brasil tinha 9 milhões de escravos nessa época, tá? O fato é que é o seguinte, eu vou colocar essa primeira curva aqui, em vermelho, e essa primeira curva vai mostrar o seguinte, ó, a queda no número de escravos. Vou colocar aqui, ó, escravos. Beleza? Escravos. Aqui, de azul, eu vou colocar... Já tinha uma certa quantidade pequena, mas já tinha. Mas eu vou colocar aqui uma outra curva azulzinha, que é imigrantes. Então, escravos versus imigrantes. Isso aqui explica o segundo reinado e 1 milhão de questões sobre o segundo reinado. Preste bem atenção, tá? Bem atenção. Ó, perceba o seguinte, nós temos aqui um gap temporal, uma timeline de 38 anos, de 50 até 1888. E o que aconteceu nessa timeline aqui? Tá? Vamos lá. Em 1850, o governo brasileiro aprovou aquela famosa lei chamada de Lei Eusébio de Queiroz. Coloca aí. Eusébio de... Vou colocar o que é abreviado aqui. A Lei Eusébio de Queiroz. O que dizia essa lei Eusébio de Queiroz? Ela dizia o seguinte, a partir de agora, o Brasil não permitirá mais o tráfico internacional. Coloque aí, não esqueça disso não, porque isso aqui, às vezes, a galera esquece, meu Deus do céu. Ó, o Brasil vai proibir o tráfico internacional. E lembrar disso aqui fará toda a diferença para você. Fim do tráfico internacional. Por que fará toda a diferença? Ó, primeiro lugar, o Brasil, todo mundo sabe, trazia os seus escravos da África, todo mundo sabe disso aí, não é? A escravidão, a imigração desses escravos cresceu muito durante o período joanino, regência, com o café a coisa bombou ainda mais escravos, mais escravos. Só que o que vai acontecer? Um pouquinho antes, a Inglaterra começou a pressionar o Brasil pelo fim da escravidão. É bom lembrar que a Inglaterra era um país que estava no seu processo de industrialização. A Europa vivia a segunda revolução industrial. Para quem não está lembrado, a segunda revolução dividiu o mundo em, vamos lembrar, DIT, Divisão Internacional do Trabalho. O hemisfério norte industrializado, o hemisfério sul fornecedor de matéria-prima. A Inglaterra começou a ver
mais países se industrializando. Então, meu velho, se a Inglaterra está começando a perder espaço, a Inglaterra vai começar a buscar mais mercado de consumidores para garantir que seus produtos cheguem em outros lugares. A Inglaterra está com medo de perder espaço no mercado mundial. Então, a Inglaterra começa a pressionar o Brasil, acaba com a escravidão. Mas por que acabar com a escravidão? Para gerar mercado consumidor no Brasil. Todo mundo já sabe disso. Aí, o que vai acontecer? A Inglaterra vinha pressionando, tinha criado até uma lei antes, chamada de Lei Bill Aberdeen, que a Inglaterra dizia: o Brasil não pode mais importar escravos. Só que a Inglaterra não tinha autoridade típica para mandar criar uma lei dentro do Brasil. Então, em 50, o Brasil proíbe esse tráfico devido enfim, pressões externas. Só que o que vai acontecer? Não esqueçam disso. Essa lei Eusébio de Queiroz, ela iniciou um novo tipo de tráfico no Brasil. Presta atenção. Ela criou um tráfico entre o Nordeste e o Sudeste. Isso aqui é o mapa brasileiro, tá? Imagina. Então, já que eu não posso mais importar escravos, começa a haver uma venda. O escravo do Norte e Nordeste começa a ser vendido para os fazendeiros do Sudeste. Por quê? Porque no Norte e Nordeste, a cana, né, de açúcar, o algodão já estava em crise, ou já estava em crise. Então, não tinha mais como realocar essa mão de obra escrava. Então, os caras começam a vender para o Sudeste esses escravos. Então, a lei Eusébio de Queiroz, ela provoca um tráfico interno. Tome nota aí, não esqueça disso não. Tá? Mas proíbe o tráfico externo. Tem uma questão aí no material de vocês que diz assim: a lei Eusébio de Queiroz, ela proibiu o comércio de escravos no Brasil. Só internacional. Aí, o que acontece? Naturalmente, ela vai começar a diminuir a chegada de escravos e começa a diminuir a população escrava. Por quê? Porque a expectativa de vida do escravo era baixíssima, 45 anos de idade, 40. Então, esse escravo que ia morrendo, ele não ia sendo substituído mais. Então, naturalmente, ela iria diminuindo. Próximo passo. Depois veio a lei do ventre livre, lá em 71. E o que a lei do ventre livre dizia? Toda criança, a partir de 71, que nascer, é filha de uma mãe escrava, essa criança automaticamente está livre. Então, é a liberdade para essas crianças, né, filhas de escravas. Agora, tem uma coisa muito doida, né? Porque a criança nasce livre, mas a mãe é escrava. E quem é que vai colocar um bebê na rua? Vai, meu filho, ganha o mundo, pelo amor de Deus. É bizarra essa lei. Então, o que acontece é que quando esses jovens cresciam na fazenda, eles começavam a dever dinheiro para o fazendeiro. Porque imagina, eles saíam com 20 anos da fazenda, né? Com 20 anos, eles tinham comido, dormido na senzala em condições miseráveis, mas o dono da mãe dele cobrava isso como indenização. Então, eles acabavam que nunca conseguiam pagar o que deviam. Eram homens livres, mas que viviam na condição análoga à escravidão, porque não tinham para onde ir, não tinham educação, não tinham emprego nas cidades. Então, acontece que isso aqui não mudou na prática em nada a condição do negro no Brasil, do negro escravizado. Agora, essa lei do ventre livre, ela trouxe uma novidade, preste atenção. Começa a haver uma distinção entre livres e libertos. Ou que a gente chama também, coloca esse termo porque os vestibulares colocam essas palavras. Forros. Livres, libertos e forros. O que é um negro livre? É aquele que nunca foi escravizado. Ele já nasceu livre. É a partir daqui, ó. Meu irmão, a questão coloca esse termo e você tem que estar ligado. Os negros livres, aí você pensa, pô, você é negro livre no Brasil aqui, século XIX, então já é pós a lei do ventre livre. Agora, se disser, o negro liberto é aquele que era escravo, mas que ganhou ou comprou a sua liberdade. Então, esse negro liberto, ele já existe em casos mais particulares, desde ali da mineração na história do Brasil, tá? Século XVIII. Então, se liga nesse detalhe. Próximo passo. Em 1885, veio a lei dos sexagenários. E essa lei dos sexagenários, ela também tem um outro nome, tá? Coloca aí. Ela é chamada de Lei Saraiva-Cotegipe. Isso, às vezes, também deixa a galera em parafuso. Que o cara vê esse nome e não entende qual é a lei. Sexagenários ou Saraiva-Cotegipe. Em 85, o que vai se dizer? O escravo que chegar a 65 anos, ele estará liberto. Mas qual era a expectativa de vida? 45 no máximo. Então, foi uma lei também que quase ninguém foi beneficiado por ela, de fato, né? A não ser os próprios senhores, porque os senhores, depois que o escravo passava dessa idade, eles podiam jogar esses escravos no meio da rua. Ninguém ia cobrar. De quem é esse escravo? Então, era basicamente um salvo-conduto para que os proprietários se livrassem dos escravos mais velhos. Na prática, ninguém chegava aí. E tinha todo um esquema de indenização. Galera, o escravo idoso tinha que indenizar o seu senhor com 3 anos de trabalho. Cara, o cara foi escravizado a vida inteira, mas para ganhar a liberdade tem que indenizar quem o escravizou. É bizarro.
Então, essas leis, e essa lei também proibia, uma curiosidade, que o senhor usasse chicote no escravo. O chicote, o açoite foi proibido. Então, a galera, ao invés de chicotear, queimava o cara com ferro quente. Não teve nenhuma efetividade essa lei, sacou? Então, tá aí. Essas foram as leis, Eusébio de Queiroz, ventre livre, sexagenários, e por fim, em 13 de maio, ou a 13 de maio, veio a Lei Áurea, que foi a lei assinada pela princesa Isabel, que, em definitivo, acabou com a escravidão no Brasil. Houve o fim definitivo da escravidão. Mas perceba um detalhe importante, viu, pessoal? A escravidão ela foi diminuindo gradualmente. Há livros, há documentos que mostram que o Brasil só tinha 300 mil escravos nessa época. 300 mil. Ou seja, quem tinha milhões passou a ter 300 mil. Então, é como se fosse um projeto de médio prazo para garantir segurança econômica para quem escravizava. Vamos acabar com a escravidão gradualmente para não gerar prejuízo para a economia. Percebeu? E enquanto a gente vai acabando com a escravidão gradualmente, a gente vai aumentando o quê? Os imigrantes, a imigração. Começa a chegar no Brasil uma grande quantidade de imigrantes europeus, predominantemente brancos, porque havia todas aquelas teorias racistas, raciais do século XIX, né? E aí o que acontece? O próprio Congresso brasileiro disse: vamos trazer europeus brancos para promover o embranquecimento da população brasileira, para evitar que esse negro liberto se associe, se miscigene com outros grupos e tudo mais, né? Então, essa era a tese. Foi terrível e foi perverso esse processo aqui no Brasil. Agora, um detalhe. Quem foi que liderou esse movimento abolicionista? Meu irmão, esse movimento é muito difuso. Negros participaram quando fugiam das fazendas, quando quebravam máquinas, quando se rebelavam contra seus senhores. Negros como José do Patrocínio, que escreveram obras contra a escravidão, intelectuais. Homens mais moderados como Joaquim Nabuco. Então, assim, foi um movimento que teve várias partes. Muita gente atuando pelo fim da escravidão. Não vai dizer que foi a princesa Isabel que deu de presente aos negros a libertação. Tentou-se emplacar esse discurso para garantir um terceiro reinado para ela. Mas pouca gente engoliu. A abolição foi uma luta de séculos, inclusive dos negros. Não tira o protagonismo do homem negro nessa luta, da mulher negra. Eles foram fundamentais pela luta deles, pela causa deles e pela liberdade deles. Tirar deles é um grande crime histórico, um erro histórico. Fazer com que todos esses grupos escravizados tenham recebido de presente, de maneira passiva, essa benevolência que foi a liberdade, pelo amor de Deus. Isso foi construído na história do Brasil por muito tempo. Vamos lá, então. Está aqui a história da abolição. Só mais um detalhe, tá? A Lei Áurea não garantiu a inserção do negro na sociedade. Aí, quando você começa a perceber, como é que você começa a perceber? Você tem imigrantes substituindo os escravos. Muitos desses escravos estão vivos. Não é porque todo mundo morreu, não. É porque eles estão começando a ser libertos. Então, o que acontece, galera? O que vai acontecer? Esses caras vão para onde? Não tem emprego para eles. Tem uma liberdade sem emprego. Essa liberdade se torna um fardo agora. Aí vem periferização, favelização, leis que prendiam mais negros do que brancos na história do Brasil, uma população carcerária mais negra até hoje, uma população de periferia mais negra até hoje, uma população que é mais assassinada pelas forças policiais negra até hoje. Está aí o Atlas da Violência recente mostrando. Então, toda essa história, para você compreender, eu sugiro que passe por aqui primeiro. A crise do Império. Vamos colocar aqui a última etapa, entender os 3 fatores que levaram à crise do Império e à derrubada de Dom Pedro II. Vê só, a gente costuma dizer que o Império Brasileiro, e aí também tem uma tuia de questões que falam disso, uma tuia que fala, aliás, que diz o seguinte: o Império Brasileiro foi derrubado pelas elites brasileiras. Verdade. E é muito comum dizer que o Império Brasileiro foi derrubado por um processo para o qual o povo olhou bestializado. O que é que significa? O povo brasileiro, a maior parte, nem sabia o que era essa tal de república. República era para quem estudava iluminismo, né, Revolução Franca, quem entendia, né, quem tinha acesso à educação formal naquela época. Então, o que é que vai acontecer? A gente costuma dizer que o Império Brasileiro ele caiu, ele foi à ruína por 3 fatores principais. Isso me lembra até a queda de Roma, né? Foram 3 fatores também. Lá em Roma foi crise da escravidão, crise do comércio, da arrecadação de impostos e a invasão dos povos bárbaros. 3 também, né? As invasões. Aqui, primeira questão que vai derrubar Dom Pedro. A questão militar. Desde a Guerra do Paraguai, como a gente já viu, Dom Pedro perdeu o apoio do Exército, porque o Exército queria mais participação política e Dom Pedro não dava. O Exército queria um outro modelo. É bom lembrar que os militares, inclusive, eles eram muito adeptos das teses do positivismo,
aquelas teorias do francês Auguste Comte. E o positivismo é uma teoria que prega, por exemplo, a república, a indústria, a ciência. Também tem um rastro racista naquela época, mas prega um modelo moderno como a república. Segundo ponto, a questão religiosa. Foi um outro fator importante aqui. O que é a questão religiosa, pessoal? Na década de 60, o que vai acontecer? O Papa, na época, o Papa Pio, ele vai aprovar uma bula chamada de Bula Sílabus. Vou colocar aqui, ó. O que era a Bula Sílabus? A Bula Sílabus era um documento que dizia o seguinte: a partir de agora, década de 60, nenhum padre, membro da igreja, poderá fazer parte daquele grupo, a maçonaria, que era um grupo, né, que se envolvia muito em questões políticas, iluminismo, liberalismo. Havia muitos revolucionários dentro desse grupo, né, intelectual, a maçonaria e tal. Resultado: se os padres não podem fazer parte da maçonaria, todos que já fazem devem ser expulsos da igreja. E aí, meu irmão, Dom Pedro entrou em defesa de muitos clérigos, bispos que eram maçons. Tá? A própria Constituição brasileira permitia, assim, que esses caras tivessem liberdade de expressão. E resultado, Dom Pedro rasga a Bula Sílabus no Brasil, não aceita essa recomendação do Papa, e aí começa um atrito. O Papa rompe relações com o Estado brasileiro. O Papa, inclusive, ameaça excomungar Dom Pedro. E aí o que vai acontecer, cabeção? Durante um tempo, Brasil, quase 2 anos, e igreja se dividiram. Depois de um ano, a coisa voltou ao normal. Mas o fato é que, por Dom Pedro ter rasgado essa ordem do Papa e não combatido e perseguido os padres da maçonaria, simplesmente Dom Pedro perdeu o apoio dos católicos mais conservadores. Então, sem apoio do exército, sem apoio dos católicos mais conservadores, e o último fator que derrubou o império foi o que nós chamamos de questão, coloca aí, abolicionista. O que é a questão abolicionista? Bom, Dom Pedro, até 1888, ele só tinha o apoio de quem? Quem é que restou apoiando ele? Os liberais não apoiavam, queriam industrialização. O exército não apoiava, queria mais espaço, queria república. Os religiosos mais fervorosos, católicos, conservadores, não apoiavam mais. Dom Pedro se queimou com o Papa. E mais, agora, o único grupo que apoiava o cara era quem tinha escravo, os latifundiários, os cafeicultores. Quando Dom Pedro permite que a princesa Isabel, ambos ali, assinem a Lei Áurea, libertando os escravos, o que é que vai acontecer? Ele perde o apoio dos latifundiários. Não tem ninguém mais que segure Dom Pedro. E aí, em 15 de novembro de 89, os militares, junto com a sociedade civil, os militares se juntam, Deodoro da Fonseca lidera o exército e eles dão um golpe, derrubam Dom Pedro do poder, entregam a carta para ele e pedem que ele deixe o Brasil em no máximo 48 horas, e Dom Pedro assim faz. Sai do Brasil, não houve guerra necessariamente, houve a derrubada do império e a proclamação de uma república sem participação popular. E o povo ficou bestializado, sem entender o que estava acontecendo. Bom, pessoal, eu paro por aqui. Fiquem na paz. Um beijo grande. Tchau, tchau. Fiquem na paz.